Tá, vamos lá. A culpa é minha. Eu cometi um grave equívoco. Porque eu assisti o filme do Ney Matogrosso antes de assistir Mamonas Assassinas, o filme. Senhoras e senhores, uma produção com atuações dignas de Malhação. O título da capa deste vídeo é muito ruim? Senhoras e senhores, é muito ruim. Antes que comece aqui a chuva de hates e de xingamentos, eu peço encarecidamente que quem puder deixar o like, se inscrever no canal e quem sabe até compartilhar com seus amiguinhos. O Boteco Rock é um canal desmonetizado, portanto, eu estou aqui matando um leão por dia e é por isso que a cada like e a cada novo inscrito eu só renovo a energia para continuar produzindo conteúdos que a minha esposa adora. Vamos lá, não, eu não sou hater de Mamonas Assassinas, eu sou de 85, logo eu peguei, na minha pré-adolescência, na transição de criança para pré-adolescente, a explosão do Mamonas Assassinas, que foi entre 95 e 96, foi algo avassalador. Eu me lembro no dia que Mamonas Assassinas morreram. Não me lembro se foi num sábado ou se foi num domingo. Eu dormi na casa da minha avó, eu acordei às 6 da manhã, e nisso eu e meu irmão acordamos às 6 da manhã, melhor dizendo, e nisso a gente ligou o rádio. E no rádio deu a notícia que o avião que levava os Mamonas Assassinas tinha caído ou se chocado na Serra da Cantareira, em São Paulo. Naquele mesmo momento eu liguei para minha mãe, 6 da manhã, para uma trabalhadora, ser acordada às 6 da manhã, minha mãe com voz de sono, puta da vida por ter acordado ela, e eu falei, mãe, os Mamonas Assassinas morreram. Ela, tá, a gente ligou. Foi uma comoção nacional. Ponto. Agora, a gente tem que discutir esse filme e ter a maturidade para analisar o que foi musicalmente o Mamonas Assassinas, sem querer desmerecer, mas sem cair num saudosismo e numa defesa irrestrita pela tragédia que houve ou por memórias afetivas. O filme foi basicamente aquela temporada da Malhação com a Vagabanda. Foi basicamente assim, um roteiro muito mal estruturado, mas eu não sou formado em cinema, não sou crítico de cinema, mas assim, fica muito evidente que é um filme muito ruim. O ator principal, Rui Brissac, ele tem até semelhanças físicas com o Dinho, mas assim, nem o Dinho, nem a banda conseguem remeter, evocar aquele bom humor que fazia todo mundo chorar de rir. As apresentações da banda são muito mal feitas, as dublagens ali do Dinho, ali no filme, são muito fracas, são toscas, tudo fora de tempo. Mas enfim, novamente, eu não sou um crítico de cinema, tampouco um crítico musical. Eu sei disso. Novamente, eu sou pesquisador musical e professor de geografia. Mas assim, é um filme que não tem como defender. É defender o indefensável. É tipo, defender que o Palmeiras tem mundial. Se um filme biográfico dos Mamonas Assassinas tinha o objetivo de proteger o legado dos Mamonas Assassinas, esse filme foi um tremendo tiro no pé. Porque as novíssimas gerações, que nasceram muito tempo, 10, 15 anos depois, após a tragédia dos Mamonas Assassinas, com certeza eles não vão ter ideia do que foi o Mamonas Assassinas se eles conhecerem por esse filme. Na verdade, eles vão ficar zero interessados na banda. Dito isso, a gente tem que falar aqui sobre a banda Mamonas Assassinas dentro de um contexto geral de música. E não, essa análise aqui não vai ser aquela análise de fã cego. Vai ser uma análise, vou tentar aqui ser o mais justo e o mais equilibrado possível. Fazer rock com humor, me remete muito a duas bandas, Uma era o Weird Al, o cara que fazia clipes parodiando, satirizando, clipes famosos, colocando letras engraçadas, mudando as letras, fazendo clipes muito engraçados. Durante a década de 80, ele, se não me engano, o primeiro disco dele, quando ele apareceu, foi 83, se não estou enganado. Mas assim, ele reinou nessa coisa do rock com humor, durante a década de 80 até o início dos anos 90. Só que assim, enche o saco. Guarda isso. Manowar. Não, eu não acho que eles faziam rock para parecer engraçado. Eles levavam isso muito a sério. E o problema tá aí. Eu sei que fã de Manowar é uma seita, bem fervorosa pelo Manowar. Afinal, são os guerreiros vikings que fazem um metal, comigo não funciona.
respeito, respeito, respeito todas as bandas e respeito todos os fãs. Mas não funciona. Essas duas bandas dos Estados Unidos, né, elas, o Weird Al, com um objetivo claro de tirar riso, né, do ouvinte ou do espectador que está vendo o clipe, o Manowar, né, mesmo levando a sério, não tinha como aquele fã, além do fã mais xiita, não rir daquilo, né, mas assim, são ambas bandas que começaram a trabalhar em cima dessa coisa do humor. E aí me remete ao Massacration, né, Massacration que é pós Mamonas Assassinas, né, já talvez uns 10 anos após o Mamonas Assassinos, ou então um pouquinho menos, né? O Hermes e Renato, se não me engano, é de 2002 ou 2003, algo assim, né? Então, assim, vamos puxar aqui. O Massacration, ele foi muito criticado por músicos da cena do heavy metal, porque eles falavam que eles estavam tirando o mérito dos músicos que se levavam a sério, né? Eles falaram que aquilo estava sacaneando os músicos, né, profissionais do heavy metal e tal, né? Isso é um ponto, né? Mas assim, o Massacration, ele estava e está ainda nativa para fazer uma paródia daquelas bandas, né, e dos fãs mais fervorosos, clássicos, headbanger, daquela cena de metal, né? Mas assim, se a gente parar pra pensar, né, aquelas primeiras músicas que apareceram enquanto eles ainda estavam na MTV, né, eram muito engraçadas. No Brasil não tinha ninguém fazendo aquilo, de fato, né, e trazendo a coisa do rock satânico, né, do vocalista voz fina, né, o Detonator, os músicos da banda e tal. Era engraçado. Tanto é que eles lançam um primeiro disco que foi muito bem sucedido, comercialmente falando, inclusive foi produzido pelo João Gordo, né? João Gordo e o André Matos saíram em defesa pelo Massacration. Só que assim, a coisa enjoa. Esse rock com humor, né? Esse rock pra fazer piadas, enjoa. Então assim, eu já tive essa discussão com alguns amigos, né? E eles falavam, mas então você tá dizendo que o Mamonas Assassinas não faria sucesso hoje em dia? Eu não acho que essa seja a pergunta mais inteligente, né, que se possa fazer. Eu acho que a pergunta mais pertinente é: ok, o primeiro disco foi um sucesso avassalador, diversos hits legais, como Pelados em Santos, a coisa do Vira-Vira, aquela coisa, né, do Sabão Cacá e tal, e eles quebravam recordes atrás de recorde no Gugu, no Faustão, mas enjoa. Então, voltando à pergunta pertinente, após um primeiro disco avassalador, será que eles manteriam o mesmo interesse em um segundo disco, em um terceiro disco? Eu tendo a achar que não teriam mantido. Acho que o Mamonas Assassinas teria se tornado o que hoje é um Massacration, uma banda de piada, e tá tudo bem, mas o Mamonas Assassinas seria um público extremamente nichado. Nicho. Um nichozinho dentro do rock. Aquele nicho que quer ir para um show apenas para rir. Novamente, não tem nenhum problema. Mas, o Mamonas Assassinas, tendo eu achar que eles não continuariam sendo aquele fenômeno cultural que atingiu a um pico em 1996, antes de sua tragédia. E, aliás, voltando aqui ao filme, uma coisa que eu acho que eles não conseguiram captar foi o amor das crianças pelo Mamonas Assassinas. Eles quiseram mostrar ali que o show deles ia muito adulto, que o som deles era para adulto. Também, claro, para adulto. Mas também eles eram venerados pelas crianças. Isso não ficou registrado em nenhum momento sequer. As crianças adoravam. As crianças adoravam. E antes que pensem que eu estou tirando méritos de Mamonas Assassinas, não estou não. Inclusive, Mamonas Assassinas foi muito importante para que adolescentes quisessem pesquisar, ou se aprofundar, ou conhecer um rock mais pesado. Porque Mamonas Assassinas, queira ou não queira, trazia muita guitarra. Então muitos adolescentes com Mamonas Assassinas tiveram interesse, por exemplo, pela guitarra. Isso é positivo. Mas Mamonas Assassinas não conseguiria manter aquele auge avassalador. E assim, hoje, o Hugo com 40 anos, olhando para trás, escutando aqueles discos, a gente dá risadas. Claro, Pelados em Santos tocam em muita balada até hoje, e é legal, mas não é um disco que a gente olhe e fale, que obra-prima, eis uma aula de rock. Eu recomendo a todos, ao fã do Mamonas Assassinos, que não tem nenhum problema em gostar de Mamonas Assassinos, tá tudo bem, eu não cancelo o gosto de ninguém. Mas se quem quer conhecer mais Mamonas Assassinas, eu recomendo assistir documentários de Mamonas Assassinas, e tem diversos
no YouTube. Tem um Pé na Estrada, que era um programa da MTV, né? Que na MTV gringa era On The Road, aqui no Brasil ficou Pé na Estrada, que eles acompanham Mamonas Assassinas naquela turnê única e derradeira, né? Tem até uma passagem do Jimmy falando, né, que, pô, esse avião aqui, hein, sei não, hein? É bacana ver esses documentários. E quem quer conhecer um pouquinho mais, a história um pouco mais lapidada, talvez, por assim dizer, vejam as entrevistas do Rick Bonadio, né, nesses podcasts que tem aqui no YouTube. Eu vi um ou dois já com ele, eu acho que um eu vi daquele Vênus Podcast, que são duas mulheres apresentando, é uma entrevista muito boa, e o outro que eu vi, se não me engano, foi no Inteligência Artificial. Acho que foi esses dois, ou então foi no Flow. Enfim, o Rick Bonadio conta essa história muito bem feita, né? E ali, o Rick Bonadio, só de falar, sem uma produção, sem atores, ele consegue colocar a personalidade do Jim, né? Que era um entertainer, né? Era engraçadíssimo, muito mais fiel do que no filme. Se você chegou até aqui e assistiu esse vídeo, mesmo discordando de mim, e tá tudo bem discordar de mim, né? Mesmo sendo um fã de Mamonas Assassinas, e eu não tiro o seu direito de ser um fã do Mamonas Assassinas, mas muito obrigado por chegar até aqui, e novamente eu peço, se inscreva no canal, deixem like, compartilhe com quem você gosta, e sobretudo com aquela pessoa que vai detestar esse vídeo porque é um fã declarado de Mamonas Assassinas. É isso aí, saudações!